Renato Maurício Prado coloca Botafogo como favorito para o jogo, Flamengo como zebra para o clássico de domingo. Detalhes sobre Botafogo e Flamengo no Globo Esporte. Mohamed El Araochi está no Rio desde dia 6 de agosto e até agora não foi regularizado porque documentos estão faltando. Chiquinho Soares deve ser titular no comando de ataque contra o Flamengo domingo. Botafogo tem forte crescimento de torcedores, empata com o Internacional e é o 10º time com maior torcida do Brasil. Isso e muito mais após a vinheta. Cara, se tá aqui até agora, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que a gente postar aqui no Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, vamos ao react. Um clássico em que está em jogo a liderança do Brasileirão. O Botafogo quer mantê-la, o Flamengo assumi-la. São os dois times cariocas em alta na temporada. Pro Luiz Henrique! Vem de vitórias importantes nas oitavas de final da Libertadores. O confronto, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, é no campo do Botafogo, estádio Newton Santos. Vantagem para os donos da casa, que conhecem tão bem o tapetinho, que terão grande maioria de torcedores no domingo também, certo? Na teoria, sim, mas na prática não é o que tem acontecido no histórico recente. Nos últimos 6 clássicos entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, quem saiu feliz do estádio foi o visitante. 3 vitórias para cada lado, sempre com o mandante derrotado. Sequência que começou no segundo turno do Brasileirão de 2020, jogo no Newton Santos. Flamengo, que terminaria campeão 1, Botafogo, que acabaria em último 0. Como jogou a segunda divisão em 2021, o Botafogo só voltou a enfrentar o rival no Brasileirão de 2022. Jogo em Brasília, com o Flamengo como mandante. Gatito Fernandes fechou o gol e o Touro Herisson tratou de dar a vitória ao Botafogo. No segundo turno daquele ano, duelo na casa botafoguense, e foi o Flamengo quem desfilou. Chegou então a 6ª vitória seguida em cima do rival no Newton Santos. Ano passado, no Maracanã, mais de 50 mil pessoas viram de perto um jogão. Maioria absoluta de torcedores do Flamengo, que era o mandante. E adivinha quem saiu com a vitória? O visitante Botafogo. 3-2, mesmo atuando com um jogador a menos quase o segundo tempo inteiro. No retorno, o estádio Newton Santos, até então, era um Botafogo invicto em casa, avassalador, que parecia cada rodada mais perto de um título que não conquistava havia 28 anos. Mas Bruno Henrique estragou a festa. Bruno Henrique bateu pro gol! Gol do Flamengo! Fez o gol da vitória por 2-1 e ainda colocou o dedo numa ferida da torcida adversária. Não sou o primeiro que fiz gol contra o Botafogo e fiz o chororô. O que eu fiz aqui fica aqui. Uma derrota dolorida, que causou estragos dentro e fora de campo para o Botafogo. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. O então treinador Bruno Lage pediu para sair depois da derrota, mesmo com o Botafogo na liderança isolada do Brasileirão. O português acabou ficando só mais um mês. O time foi despencando da tabela de classificação e terminou em 5º, longe da disputa pelo título que parecia quase certo. O último confronto foi este ano, Maracanã, e aí foi a vez de os torcedores botafoguenses provocarem. Quem fez barulho e comemorou foi a minoria alvinegra no estádio. 2-0 com direito a gol de Luiz Henrique. Luiz Henrique faz um lindo gol! Que mal começava a vestir a camisa do Botafogo e já dava as caras do jeito que gosta, com boa atuação e gol. Eu tava falando com meus amigos, falando que ia fazer um gol hoje no Maracanã, que eu nunca tinha feito gol contra o Flamengo. Fez e comemorou à altura. Agora está eternizado como Pantera Negra. Amanhã tem mais um capítulo dessa história, que será mantida ou sofrerá uma reviravolta? Renato, queria que você falasse como é que faz o Flamengo, né? Porque além dessa coisa que a gente está dando na nossa enquete aqui, para todo mundo despriorizar a Libertadores. Mas o Flamengo tem uma Libertadores diferente, com asterisco.
porque fez 2-0 em casa, agora joga fora, e joga fora no céu, a 3.600 metros de altitude. Não teoricamente o time titular talvez seja o melhor para ir lá defender esse resultado. Então como é que faz essa equação do Flamengo nesse final de semana? O que é melhor? Olha, Marília, eu acho que eu tô na turma do Hélio. Eu também jogaria com o time completo os 2 jogos. Completo, entenda-se, os que estiverem em condições, né? Porque Pedro e Gabriel, por exemplo, estão fora. Cebolinha está fora. Vinha está fora. E eu tô lendo agora aqui na internet que o De La Cruz também está fora. O Flamengo decidiu que o De La Cruz não vai nem para o banco com o jogo com o Botafogo. Porque é outro jogador que eles consideram que está naquela linha vermelha, sabe? Ameaçadíssimo de ter um problema muscular, além de problemas no joelho. O De La Cruz está com problema no joelho também. Então o De La Cruz não vai nem ser relacionado. E o Gerson, que saiu também com alguma dificuldade para dar depois da partida, deve ficar no banco de reservas. Então eu fico me imaginando que coisa espantosa será esse time sem Gerson, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Não estou nem botando o Gabriel aqui, porque o Gabriel seria reserva, embora fosse um reserva importante para entrar no lugar no Pedro. Mas, de qualquer maneira, são 4 jogadores, dos mais importantes, que não poderão atuar. Talvez o Tite esteja na esperança de que consiga repetir um desempenho parecido como foi da travessia do deserto, quando o Flamengo, durante a Copa América, ficou sem 5 jogadores, né? Sem o Varela, sem o Vinha, sem o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pulgar. Então, ele provavelmente está nessa esperança. Não, eu vou conseguir montar um time assim. Mas vai ser muito difícil. Vai ter que jogar o tétrico Alan, por exemplo, né? Isso aí ele devia trazer com a camisa do Botafogo, que é mais um botafoguense nesse jogo, em vez de ser rubro-negro. Esse não joga rigorosamente nada e ainda atrapalha. Vai jogar o Alan, vai jogar quem no meio campo? Nem sei, porque o pessoal da travessia do deserto ainda tinha o Gerson. Se o Gerson ficar no banco, meu Deus do céu, eu acho que o Flamengo virou uma zebra monstruosa. Apesar do Éder Penha, meu querido amigo, não querer, mas eu vou ser obrigado a dizer, o Botafogo é franco favorito desse jogo. Não tem outra solução. Alicia, essa história do calendário também, vou falar, tem a ver com as contusões de novo, todo mundo sabe, o Flamengo não fez um jogo a mais do que ele sabia que faria até a data, tá classificado em tudo, tá de parabéns o Tite, de classificar para a Libertadores, classificou, campeão estadual foi, tá classificado na Copa do Brasil, tá classificado na Libertadores, então tá dentro do padrão, Melved vai ganhar tudo, tá indo do jeito que, né, não inventaram um campeonato novo no meio, ele tá fazendo os jogos que ele merecia. E a gente tá falando um pouco dos 2-0, né, porque é um resultado, na minha opinião, suficiente. Diferente de ter que ganhar de 2, ganhar de 2 é diferente de ter que ganhar de 2, que é o que agora o Bolívar precisa fazer, pelo menos, para levar para os pênaltis. Eu acho suficiente. É que os 4-0 do Peñarol deixa a torcida do Flamengo. Pô, tinha que ter feito igual o Peñarol, que fez 4 no Strongest, sendo que o Bolívar é melhor que o Strongest. Eu acho que é suficiente. Mas aí a gente fala pouco mesmo de novo, o Flamengo não foi aquilo que a torcida espera. Acho que a expectativa da torcida é até alta demais, às vezes um pouco irreal, dado todas as circunstâncias, inclusive o técnico que foi contratado. Concordo plenamente com você, Marília. Escrevi sobre isso, inclusive, hoje na coluna, dizendo exatamente isso. O Flamengo, até quando é ruim, é bom, porque, né, em alguns jogos ganhou com um gol na Bacia das Almas. Ontem fez um resultado bom já aos 45 do segundo tempo com o gol do Léo Pereira, mas fez, né? E essa é a diferença. No final das contas, se o gol sai aos 47, aos 48, aos 5 minutos, o placar é o mesmo. Claro, a torcida quer ver o time jogar melhor, quer construir resultados que tragam mais tranquilidade, mas assim, faz poucos dias que o Flamengo atropelou o Palmeiras, que é um dos seus grandes rivais, um time muito melhor do que o Bolívar, né? E eu acho que é muito difícil você esperar, por tudo isso que você falou, as circunstâncias do calendário, né? Teve toda a fase Copa América. Agosto é o mês do terror, né? Para todos os clubes que estavam ou ainda estão nas 3 competições. E o treinador que o Flamengo contratou, desculpa, é uma questão de ajuste de expectativa. Não vai jogar bonito todo jogo, não vai encantar sempre, mas é isso, sem encantar todo dia e com todas essas dificuldades, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, construiu um resultado que também me parece suficiente contra o Bolívar e pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro no domingo. Então, assim, melhor que isso, né, é difícil. Assim, se tá ruim pro Melved, tá bom para quem, né? Porque, claro, não tá tão bom quanto a torcida do Flamengo gostaria, ou a própria diretoria, ou o Tite, mas tá bem bom. E aí, em relação ao Bolívar, é um time que dificilmente perde em casa, mas também dificilmente constrói placares largos, né? Ganhou de 3-1 do Palmeiras lá no ano passado, mas um Palmeiras completamente reserva. O Palmeiras nem levou seus titulares para Bolívia, porque estava no meio da decisão do Campeonato Paulista, precisando se recuperar no segundo jogo. Então, é um jogo para o qual o Flamengo vai vencendo por 2-0, num time que vai ter que se abrir, né? Vai ter que jogar diferente do que jogou ontem. E bem ou mal, ontem o Flamengo deu quase 20 finalizações, né? Não foi eficiente, só conseguiu os 2-0 no finalzinho, mas fez, né? Então eu acho que assim, é um pouco uma questão de gerenciar a expectativa e esperar resultado, não esperar espetáculo todo dia. E o espetáculo de vez em quando tem,
como teve na partida contra o Palmeiras. O que eu acho que talvez o Tite possa ter aprendido de lição é não ir para o jogo sentado em cima do resultado, como ele fez contra o Palmeiras, e por pouco, né, não tem um jogo ali por milímetros no impedimento ali no final, não tem que decidir nos pênaltis. Então talvez contra o Bolívar ele vá de uma maneira um pouco diferente, mas acho muito difícil, não acho que mesmo com a altitude, mesmo com todas as dificuldades do Flamengo, que o Bolívar seja um time capaz de meter 3 no Flamengo ou mesmo 2. Embora a altitude é aquela caixinha de surpresa, né? Cada jogador reage diferente na altitude. Então é muito difícil de prever o que vai acontecer, embora o Flamengo já tenha jogado lá, mas não vejo o Bolívar com essa capacidade de dar uma remontada histórica em cima do Flamengo, mesmo com seu grande reforço, aliado, amigo, que são os 3.640 metros de altitude. Acho muito difícil. Marília, deixa eu dar uma notícia aqui, plantão urgente. Acabaram de sair os resultados dos exames de imagem de Pedro e Gabriel. O Flamengo acaba de anunciar isso. Ambos com problemas musculares, né, distensões musculares. A do Gabriel é mais grave que a do Pedro. A previsão do Pedro é de 2 semanas. 15 dias, né, como a gente sempre soube, uma distensão muscular leve, pelo menos 15 dias. A do Gabriel, como é mais grave, 1 mês. Essa é a previsão do Departamento de Futebol do Flamengo, depois de saber o resultado dos exames de imagem feitos agora à tarde lá no Ninho do Urubu. Bom, então já sei. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa sobre altitude? Eu acho assim, eu penso um pouco diferente da Alice. Porque a altitude, o pior da altitude não é o desgaste e a falta de oxigênio para o jogador. Hoje em dia os caras têm um esquema de tocar a bola, o problema é a velocidade da bola. Esse aí não dá para administrar. A velocidade da bola, o time que é de fora, o time que é nível do mar, ele só vai conseguir se adaptar depois de uns 20, 25 minutos se ele conseguir pegar na bola, se ele conseguir trocar a bola. Porque quando você toca a bola aqui, ela tem uma velocidade. Quando você toca lá na altitude, ela pega uma velocidade maior. Então um toque aqui, que seria devagar para o outro zagueiro dominar, chega uma pancada lá. Chega uma pancada. E lá, os caras chutam. Passou do meio de campo, eles estão chutando no gol. O cara pega uma velocidade enorme. Se os caras começarem a chutar logo depois passou do meio campo, chega perto da área e começar a chutar, e ela for no gol, é difícil pra cacete pro goleiro ficar pegando aquelas bolas. Porque ela vem numa velocidade que o goleiro também olha a distância e ele raciocina como se fosse nível do mar. Porque ele não joga lá em cima. Então ele olha, o cara vai chutar lá de baixo, cara, tudo bem, deixa eu chutar que eu pego. De repente vem uma pancada. Esse é o maior problema. Não é o desgaste físico, não é a falta de oxigênio, que isso daí com um treinamento específico, com aproximação dos jogadores, um toque de bola mais compacto ali, você consegue resolver. A velocidade da bola não consegue. Então eu acho assim, um placar aberto, esse do Flamengo, bem aberto, na minha opinião. E eu vou te falar uma coisa, nem o do Peñarol eu confio, nem aquele 4-0 do Peñarol eu confio, porque se os caras metem 2 gols no primeiro tempo, gente, vira um inferno do time do Peñarol conseguir segurar toda a pressão e o chute e a velocidade dos caras. Porque os caras em cima, eles dão um pique, saem em velocidade e conseguem puxar o ar. O jogador daqui, se ele der um pique, vai demorar 20 minutos para ele fazer dar outro pique. Um contra-ataque, se você não fizer o gol, morre 4 lá na frente. Se você sai no contra-ataque, 4 contra 3, e você não consegue chutar lá no gol, aqueles 4 que foram, esquece que eles não vão voltar. Mas os 3 que estavam marcando lá, eles vão atacar junto com os outros 7. Então você fica com 4 caras menos, sendo atacado por 10. Esses são os problemas maiores na altitude. É muito difícil você ir jogar no contra-ataque lá. É muito difícil. Porque o time, para você ter uma consistência lá, você tem que atacar progressivamente. Vai atacando, tocando a bola, vai atacando. O contra-ataque você perde. Ou faz o gol, ou você dá o contra-ataque e faz o gol, você perde todos eles que foram pro contra-ataque. Vai demorar uns 15 minutos para aqueles caras voltarem a fazer o papel deles. Por isso que eu acho que está aberto esse jogo contra o Flamengo e Bolívar. Está muito aberto. Muito aberto. O Flamengo tem que ficar muito esperto, principalmente com a aceleração de jogo e o chute de longa distância. Os caras aceleram o jogo lá porque eles sabem que os caras no nível do mar se desgastam mais rápido. Então o que eles fazem? Da saída, começa uma correria absurda, porque aí o adversário tem que ficar correndo atrás dos caras e eles vão perdendo oxigênio. Eles vão perdendo oxigênio e vão perdendo a força. E os caras continuam acelerando. E o chute, né, cara? É difícil. Tem que tomar cuidado, Flamengo. Tem que tomar muito cuidado. Quando começou o programa, desculpa, tô com meu telefone aqui que eu tô tentando apurar um negócio. Quando começou o programa, o Hélio de la Penha estava animado. Agora, eu não consigo contar quantos dentes tem na boca. Vocês vão falando dos problemas do Flamengo, ele vai abrindo sorriso, O Botafogo não tem problema nenhum, Hélio. Vamos ver só para ver se o Renato se anima um pouco, vamos ver. Não, o Botafogo já vem com problemas de algum tempo, né? A gente já está sem Júnior Santos, sem o Eduardo, que eram peças fundamentais e que estão no estaleiro já há séculos. O Tiquinho ainda está voltando à forma.
Então, quer dizer, nós estamos com os problemas. É que nossos problemas eles não surgiram no último jogo, na última semana. Eles surgiram, eles vêm se acumulando já tem algum tempo. Mas o Renato me deu ótimas notícias, muito obrigado. E agora o Casão, então, complementou. Ele falou aí, o Renato, pelo que o Casão falou, eu acho fundamental vocês pouparem todo mundo. Amanhã. Todo mundo. Foi aparecer o dente. Quanto mais o Casão falava, mais aparecia propaganda de Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? O Botafogo, de fato, perdeu o melhor jogador dele na temporada, que é o Júnior Santos, sem dúvida nenhuma, e perdeu o Eduardo, que também sempre foi uma peça importantíssima. Mas o Botafogo contratou, gente. O Botafogo contratou esse menino Igor Jesus, que está jogando uma barbaridade. O Botafogo contratou o Almada, que era da seleção brasileira. Agora, o gelo no cérebro, o Marcos Braz, Argentina. Olha, seria até bom se ele fosse da seleção brasileira. Seria sensacional. Maravilhoso. Mas o gelo no sangue não contrata ninguém, gente. E aí as contusões do Flamengo ficam um buraco. A do Botafogo, tirando o Júnior Santos, que eu acho que realmente é um atacante espetacular, melhoraram. O Almada é melhor do que o Eduardo. E o Igor Jesus está jogando quase tanto quanto o Júnior Santos. Essa é a grande diferença. Sem falar do Luiz Henrique. Vamos falar de outro. Luiz Henrique, claro. Bom, esse aí, então... Esse aí tem dose dupla, né? Porque esse aí o Textor tirou da boca do Flamengo. O Flamengo estava querendo o Luiz Henrique. E aí o Textor foi lá e nhaco. Há quanto tempo isso não acontece, Renato? Verdade, muito. Vamos mudar de classe? Transamérica Esportes RJ, quem chega aqui no Papo de Craque para falar do Fogão é o meu parceiro Brandola. Fala, Rodrigo Brandola! Muito bem, Brenoca. Antes de falar do time que vai enfrentar o Flamengo no clássico de domingo, a gente vai trazer informação aqui da nova concessão do estádio Newton Santos. O Botafogo e a Prefeitura do Rio oficializaram ontem a transferência da concessão do estádio Newton Santos, que antes estava em nome da Companhia Botafogo e agora está em nome da SAF Botafogo. A assinatura aconteceu ontem, estiveram juntos o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente do Botafogo, Durcésio Melo, e o Tairo Arruda, o CEO da SAF Botafogo. Essa mudança, Breno, ela vai permitir uma maior proteção jurídica e vai ampliar também as possibilidades de aumento de receita do espaço. Com o controle total do estádio Newton Santos, a SAF Botafogo vai poder comercializar melhor as áreas do estádio. A burocracia para encontrar parceiros comerciais e patrocínios vai diminuir. O prefeito Eduardo Paes disse ontem em entrevista que essa é apenas uma das ações que ele está tomando para ajudar não apenas o Botafogo, mas todos os grandes do Rio de Janeiro. E ele falou também sobre a pista de atletismo. Como se sabe, existe um projeto da SAF Botafogo para retirar a pista de atletismo do estádio Newton Santos para fazer uma obra de ampliação do estádio. Mas o prefeito do Rio disse que antes de qualquer alteração no estádio, é preciso que haja uma pista para os atletas de atletismo treinarem aqui no Rio de Janeiro. Ele chegou a citar inclusive o Célio de Barros, que está abandonado no Complexo Maracanã. Essa é a única exigência que o Eduardo Paes pede. Agora sim, falando sobre o clássico de domingo, o técnico Arthur Jorge comandou agora à tarde a penúltima atividade antes desse duelo. Amanhã ele vai comandar o último treino, será um apronto, onde ele vai definir o time e, conforme a gente trouxe aqui no Papo de Craque, primeira edição, né, Breno? A gente não tem noção do time que ele deve mandar a campo. O que a gente sabe e que eu não trouxe no Papo de Craque primeira edição é que o Lucas Alter, ele está suspenso. Então o Arthur Jorge não vai poder contar nem mesmo com o zagueiro reserva. Para a zaga, ele só terá o Bastos, o Alexander Barbosa e o zagueiro equatoriano Luiz Segovia, que ainda não foi utilizado pelo técnico Arthur Jorge desde que o técnico português chegou ao clube. Ou seja, não vai ser num clássico que o Luiz Segovia vai jogar. Sendo assim, a dupla de zaga deve ser formada mesmo por Bastos e Alexander Barbosa, a não ser que ele faça alguma improvisação, colocando o Marçal ou o Danilo Barbosa, jogadores que já atuaram na posição. Vamos então fazer um exercício aqui de um time provável para domingo, Breno. John no gol. Matheus Ponte é o único lateral direito que tem à disposição. Bastos, Alexander Barbosa e Marçal. Danilo Barbosa e Alain. Thiago Almada, Matheus Martins, Carlos Alberto e Tiquinho Soares. Essa é uma projeção minha, não quer dizer que o técnico vai escalar essa equipe. Eu deixei de fora 5 jogadores: Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. São os jogadores que mais vêm sendo utilizados, sem falar, claro, no Bastos, que não tem um substituto. Valeu, Brenoca. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. A Mariana aqui no chat, ó. Graças a Deus, o Lucas Alter está suspenso.
Melhor improvisar um volante na zaga do que contar com esse boneco aí. Cara, todo respeito ao Walter, que eu acho que é um jogador de potencial, não foi uma contratação ruim do Botafogo na época. Fez até um gol no próprio Botafogo, naquele Botafogo Goiás, né? Eu acho que ele tem que sair da rotação. O Arthur Jorge não pode mais contar, pelo menos por enquanto, com o Lucas Walter. Até ele se recuperar tecnicamente e emocionalmente. Tá suspenso, o pessoal tá falando no chat aqui, né? Então, o Botafogo tem 3 laterais esquerdos, né? A torcida não tem gostado dos últimos jogos do Hugo, mas ele também perdeu o ritmo, né? Será que vem de Hugo domingo? Ele jogava em todas as partidas. O Cui. E aí, de uma hora pra outra, com a chegada do Cuiabá e a recuperação do Marçal, ele virou a terceira opção. Então, O Cuiabá é chamado lá na capital do Mato Grosso. Lá vem o... Assim, né? Isso. Ele é Por isso de que eu lá, fiquei né? quieto. Pois é. O Cuiabano, ele tem uma parte física invejável, né? Não só ele, como grande parte dos jogadores do Botafogo, né? Você falou, o Botafogo é um time parrudo. É um time parrudo. Time viril. Júnior Santos é um touro. Júnior Infelizmente tá Santos, machucado, tanto é que pode se recuperar até antes do tempo, justamente por conta dessa condição física privilegiada. O Igor Jesus, cara. O Luiz Henrique Que jogador é o Igor? Já era desde o Curitiba, né? Sim, Que então... jogador é o Igor Jesus, O mais magrinho é irmão? o Hugo, dessa galera que a gente tá Pois falando é, aqui. e com isso dá pra gente fazer uma projeção aqui de um Botafogo extremamente forte, mesmo se poupar alguns jogadores, né? O Bastos, pô, que a gente não citou. O Bastos é um armário. Bastos e Barbosa é uma dupla. Já sinto que sangue é brincadeira, irmão. Bartolomeu já sinto que sanga. Você olha pro cara, você fica... Você tem um meio-campo extremamente talentoso, extremamente forte. Pode entrar o Danilo Barbosa pra jogar de zagueiro, pode entrar o Danilo Barbosa pra jogar de volante. O Alan tá tentando entrar no ritmo. O Marlon Freitas, que vinha mal, mas achou um passe pro Igor Jesus no último jogo, também é um jogador muito forte fisicamente. Gol difícil de ser feito do Igor Jesus. Qualquer escalação que não tenha o Lucas Walter, que na minha visão tem que sair dessa rotação por enquanto, é uma escalação extremamente competitiva. Vamos ver o Segovão, né? Se ele vai jogar, se não vai. Segovão, ainda não jogou desde que voltou. Segovão. Não tem essa música, não. Ainda não jogou desde que voltou. Quando jogou no ano passado, não se mostrou ser tão confiável assim. Mas alguma solução tem que existir para esse problema da zaga do Botafogo, né? De resto, exceção feita a essa zaga, esse miolo defensivo, o Botafogo tem um time extremamente competitivo e me parece mais inteiro fisicamente que o Flamengo. Eu já falei aqui, hein, cara, o elenco do Botafogo, na minha concepção, é melhor que o do Palmeiras. O elenco. Hoje sim. Acho que até o time titular, né? O time titular dá jogo, mas no pau a pau o Botafogo venceu. Venceu. Então, fez o pau a pau aqui. Eu acho o Botafogo como elenco melhor que o Palmeiras. Com o Flamengo a gente pode discutir, mas mesmo assim, em várias posições, o nosso Botafogo ganha. Já falei, falo toda semana. Do meio pra frente, o Botafogo tem mais opções. Agora, então, com esse tanto de jogadores lesionados... 6 e 18, não faz isso, Vitor. Flamengo sem o Cebolinha. Flamengo sem o Pedro. Flamengo sem o Gabigol. Ele abriu a caixa de Pandora. É quase um pau a E pau. olha, gente... Já era. E vou falar de novo. Botafogo sem o Eduardo, sem o Júnior Santos e sem o Jefinho. Problema com o departamento médico não é uma exclusividade do Flamengo. O Eduardo tava voltando a jogar bem, né, cara? O Botafogo tem se virado. O Chiquinho só voltou agora. O Almada tava nas Olimpíadas. Esse time completo, irmão. Esse time completo. No banco. Esse time completo consegue brigar pelas duas. O Arthur... E outra coisa, desculpa só porque eu esqueci, ô Breno. Fica à vontade, Vitor. O Botafogo ganhou do Palmeiras o jogo de 6 pontos, entre aspas, né? Abriu 3 pontos em relação ao Palmeiras. Verdade. Tem agora a chance de abrir 3 pontos em relação ao Flamengo. É verdade. Claro que ainda tem um Fortaleza no meio dos dois. Mas se o Botafogo vence, vai a 46. O Flamengo para nos 41. Tudo bem que o Flamengo tem um jogo a menos, mas são 5 pontos. Sim. O Arthur Teixeira é um cara curioso. Ele perguntou, quem é? cadê o Lango Lango? Ouvinte aqui no chat do YouTube. Jornalista? Cadê o Lango Lango? Não sei, né? É curioso. Ele é um cara curioso. Marcelo Silveira. Vitoca boca de sapo. Que isso? Por ele, os caras do Flamengo se estragaram. É sim. Tá vendo? Ele falou que foi Mas o aqui, Vitoca, cara, o Vitoca é pé quente. Quando ele narra jogos do Flamengo, o Flamengo ganha. E do Botafogo também. Aí o Marionete deu o recado aqui, falou que estão fazendo certas coisas domingo, com curiosos por aí, né? Cuidado, se você é curioso. Tá curioso, Vitor Costa? Não tô não. O Fortaleza, 9-9. Fortaleza pega o Red Bull Bragantino fora de casa. Tá? Eu narro esse jogo amanhã lá pela... É da outra? Jogo difícil. Não, jogo difícil, mas pelo menos é um jogo... Pra quem é gringo. E antes, pode ser bom. Manda pro teu pai pra ele assistir amanhã. Pode, é verdade. Pai lá na América. Mas pode ser bom pra Botafogo e Flamengo, né? Pode. E o detalhe aqui é antes, né? Botafogo e Flamengo já vão jogar no domingo sabendo o resultado dessa partida. Amanhã, 6h30. Tiquinho Soares deve ser titular contra o Flamengo. Veja a provável escalação. O atacante Tiquinho Soares deve ser titular do Botafogo no clássico contra o Flamengo, domingo 18/8, às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão, informa o GE. O camisa 9 não é titular desde o dia 27 de
julho contra o Cruzeiro. O técnico Arthur Jorge deve fazer outras mudanças pensando na partida de volta contra o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. O zagueiro Lucas Halter e o lateral esquerdo Marçal estão suspensos por terceiro cartão amarelo. Lucas Halter, graças a Deus. Recuperado de lesão, Pablo não poderá atuar contra o Flamengo por cláusula contratual, já que ele veio de empréstimo, né? De acordo com o GE, Botafogo para o clássico tem John, Matheus Ponte, Bastos ou Danilo Barbosa, Alexandre Barbosa, Cuiabano, Gregory ou Alan, Marlon Freitas ou Tietê e Thiago Almada, Savaíno ou Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Matheus Martins. Eu ainda pouparia o Matheus Ponte, já que ele é o nosso único lateral direito. Eu colocaria o Tietê improvisado aí, porque se der ruim com o Matheus Ponte, ferrou, cara. Ferrou. Botafogo tem forte crescimento, sobe 3 posições e se torna a 10ª maior torcida do Brasil, aponta a pesquisa. O Instituto Atlas Intel divulgou uma pesquisa nesta semana que colocou o Botafogo em 10º lugar no ranking das maiores torcidas do Brasil, com 2,9% da preferência nacional, empatando com o Internacional. O ranking mostra um forte crescimento em relação aos números medidos em 2023, quando o Botafogo ocupava a 13ª colocação, com 2%. Nesse caso, houve um aumento de 0,9 percentual, ou 45%, em cerca de 16 meses. De uma pesquisa para outra, o Botafogo ultrapassou Bahia, que caiu de 3,6% para 2,8%, e Fluminense, que mesmo com o título da Libertadores, caiu de 3,4% para 2,8%. Foram feitas 7.374 entrevistas por meio de um regulamento digital, recrutamento digital, entre os dias 1 e 5 de agosto de 2024. E a margem de erro é de apenas 1 ponto percentual. Aí aqui as torcidas, né? O primeiro é o Flamengo, com 20,1%, depois o Corinthians com 14,5%, depois o São Paulo em terceiro com 7,6%, Palmeiras em quarto com 7%, Vasco em quinto com 6,6%, Cruzeiro em sexto com 5,4%, sétimo é o Grêmio com 4,6%, o oitavo é o Atlético Mineiro com 4%, depois vem o Santos com 3,8%, ganhou 3 posições, assim como o Botafogo em décimo com 2,9%, ganhou 3 posições, empatado com o Inter com 10%, também em décimo com 2,9%. O Bahia caiu 3 posições para 12º com 2,8%. O Fluminense caiu uma posição de 11º para 12º com 2,8%. Aí temos aí o Sport, Fortaleza, Ceará, Vitória, ABC, Atlético Paranaense, etc. Bom, Fogão de um ano para o outro. É lógico que isso não é cravado porque é uma pesquisa. Ela tem uma margem de erro porque ela não pega todos os brasileiros, né? Ela pega uma amostragem ali e faz uma análise, faz uma porcentagem em cima disso. O Botafogo não cresceu 45% de torcedores, né? De um ano para o outro, a gente sabe disso. Mas é fato que a torcida cresceu bastante do ano passado para esse ano. Com a campanha do ano passado e com a campanha desse ano, fatalmente cresceu muito, com o marketing do Botafogo sensacional, né? Com jogadores carismáticos, camisas muito bonitas, né? Aparecendo muito mais na mídia do que antigamente aparecia. Então é fato que o Botafogo cresceu sim. A torcida, acho que não tem mesmo tamanho do Internacional, mesmo sendo uma torcida muito regional lá do Sul. O Sul tem muita gente e ele divide praticamente em quase igualdade com o Grêmio, o estado inteiro. É muita gente para você dividir. Então não acho que a gente tem mesmo número de torcedores que o Inter, não. Mas no Brasil afora, temos muito torcedor e fatalmente mais do que o Bahia e mais do que o Fluminense a gente tem. El Arouche está treinando no Botafogo, mas aguarda regularização de documentação para ser anunciado. Cadê o Mohamed El Arouche? O meio-campista francês está no Rio de Janeiro desde 6 de agosto, ou seja, bota aí quase 2 semanas, mais de 10 dias, mas ainda não foi anunciado oficialmente pelo Botafogo. Segundo o jornalista Thiago Franklin, do canal do TF, o jogador ainda não está com documentação regularizada, faltando detalhes burocráticos. Ainda assim, El Arouche já está treinando no Botafogo e vivendo o dia a dia do CT. A ideia é evoluir gradativamente para estar em bom nível quando puder ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Ex-Lyon, El Arouche vai assinar contrato de 2 temporadas com o Botafogo. Isso aqui é de uma prepotência, de uma cara de pau sem tamanho. O presidente do Peñarol revela prazo para contratar Darmian Soares do Botafogo. Acordo com ele já existe, vai acabar chegando. O presidente do Peñarol, Inácio Ruglio, deu entrevista à Carve Deportiva e falou sobre a expectativa pela contratação do lateral direito Darmian Soares do Botafogo. O dirigente revelou
que há um prazo por conta do período de inscrição para o clausura do campeonato local. Tem que ser antes de 2 de setembro, porque é o tempo para inscrever. Se não chegar até essa data, vai terminar jogando só futuramente, porque a janela fecha até dezembro. Como lhe digo quase todo dia, o Peñarol continuará mantendo o que ofereceu ao Darmian Soares quando ele avisou que viria para cá. Eu disse a ele que se tivesse que pegar um avião para falar com o presidente do Botafogo, eu o faria. Por agora, não, porque é uma questão que ele tem que tentar solucionar. O presidente do Peñarol mantém diálogo aberto com o lateral e tem convicção de que ele será reforço. Falo todos os dias com o Darmian. Ele está tentando resolver a situação dele com o Botafogo, o que não é simples. Vai acabar saindo. Ele está administrando a forma de sua saída e não faz mais parte do elenco. Tanto que o Botafogo jogou partidas importantes e ele nem fez parte das convocatórias. O acordo com o Peñarol já existe. Ele vai acabar chegando, porque quer vir ao Uruguai, por um tema familiar principalmente. Além de que sempre teve o sonho de jogar no Peñarol. Há uma pessoa que ele colocou negociando a sua saída do Botafogo. Quanto vai custar sair? Porque ele tem um contrato em que ganha uma fortuna e a duração é de mais de 1 ano e meio. Darmian Soares forçou a saída do Botafogo e se recusou a viajar para o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. O Botafogo o colocou para treinar separadamente e quer compensação financeira para liberá-lo. Nada mais que justo, né? Esse cara... Nossa, se falam que o brasileiro é malandro, metido espertinha, dá golpe nos outros. O que é esse cara do Peñarol aí? Metido malandro, acho que vai levar os caras de graça. Como é que ele acha que vai tirar um lateral direito titular absoluto do líder do Brasileirão, time que é um dos cotados a ganhar a Libertadores, com um investimento de quase 400 milhões na temporada em reforços, a terceira folha salarial do país, e acha que vai chegar aqui e tirar o cara de graça? Ou esse cara é muito doido, ou esse cara, sei lá... Eu não sei nem o que ele é mais, sinceramente. Então é isso, pessoal. Domingo tem Botafogo e Flamengo no Newton Santos, tapetinho. Botafogo está sendo colocado por muitos, até da mídia Fla Press, como favorito. O Flamengo tem bons desfalques aí: Pedro, Gabigol, Cebolinha, o Vinha, talvez Ayrton Lucas também. Fora os que estão aí sendo poupados. Então mesmo o Botafogo tendo seus desfalques também, é como o Hélio de la Penha já falou, e eu disse no outro vídeo, o Botafogo tem feridas no seu elenco, mas que já foram cicatrizadas. Nós já estamos acostumados com esses desfalques. Foram desfalques aí de 1 mês atrás, vamos dizer assim. O Flamengo não. As mexidas no elenco estão sendo feitas agora, porque os desfalques foram de agora, todos muito recentes. Então, coisa de 1 semana pra cá. Então, o Botafogo é sim favorito. Isso quer dizer que vão ganhar o jogo? Não necessariamente. Agora, nós temos condições de, em casa, com a torcida ao lado, vindo de uma sequência interessante de resultado. Uma vitória positiva contra o Palmeiras. E o Flamengo vindo de 2 resultados ruins contra o próprio Palmeiras. Nós podemos nos aproveitar disso e ganhando o jogo, abrindo 5 pontos de diferença. Mesmo que eles ganhem seu jogo adiado, continuariam atrás. E se Deus quiser, aí o São Paulo e o Palmeiras empatam, ou o São Paulo ganha, que seja, nós distanciamos mais ainda do Palmeiras e começamos a abrir aquela gordurinha que nós queremos tanto abrir. É isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem postados aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!